Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista emocionante e hoje nós vamos falar novamente sobre esse livro aqui, A Fantástica Viagem de Tio Tixio e Fígaro pela Máquina Humana. Esse livro que está sendo muito bem vendido, muito bem falado pelas crianças, pelos adultos, é realmente uma viagem pela máquina humana. Então, além da autora, a Gisela Mandaro, que vai entrar aqui conosco, nós temos hoje uma participação fenomenal da Amanda, ela que é nutricionista, que é residente, que é formada, que hoje ela dá aula na área de nutrição para nutrição materna da criança e do adolescente. E ela tem residência na área de saúde e clínica especializada em infectologia. Então, nós vamos falar com as duas, tanto com a Gisela quanto com a Amanda, e saber tudo sobre esse livro aqui, que está sendo um sucesso em vendas, e saber como que funciona essa nutrição, como que funciona essa máquina humana. Então, vou convidá-las aqui para fazer parte aqui conosco, tá bom? Então, vamos adicionar aqui. Boa noite, Gisela, seja muito bem-vinda. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda. Pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. A Gisela, que está batendo aí o recorde de vendas com esse livro. Então, nós estamos aqui. Eu queria que você, novamente, Gisela, falasse um pouquinho sobre você, quem é a Gisela, de onde surgiu essa ideia de publicar esse livro e como que funciona toda essa história, como que é essa viagem pela máquina humana. Tá certo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Larissa. Boa noite, Amanda. Olha, esse livro, ele fala da viagem de 2 grãos de arroz pela máquina humana. E, no decorrer da viagem, esses 2 grãos de arroz vão fazendo várias amizades, né, com as células, com os órgãos, com os sistemas. E, à medida em que eles vão viajando, o livro vai retratando cada uma dessas passagens e ajudando a criança a entender melhor como que o organismo humano funciona. Então, ele fala desde ali da questão da alimentação, né, propriamente dita, da importância da alimentação para a manutenção da máquina humana, até a realização de sonhos, porque isso só foi possível porque antes um grãozinho de arroz sonhou com esta viagem. Então, ele estuda, ele batalha, ele corre atrás, até que surge a oportunidade e ele faz essa viagem junto com o sobrinho dele, que é o Fígaro. Que legal, tá vendo, pessoal, como esse livro é incrível? Agora eu vou convidar a Amanda para falar um pouquinho aqui de quem ela é e o que ela está achando desse livro aqui, porque que ela está aqui hoje conosco falando sobre exatamente esse livro. Boa noite, meninas. Eu sou nutricionista, formada pela PUC. Durante a graduação, eu fui monitora de da matéria materna da criança e nutrição materna da criança e do adolescente. Assim que formei, fiz residência na área de infectologia, né? Clínica voltada para a infectologia, que abrange todas as fases da vida. E faço atualização clínica pela ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição, anualmente desde 2017. E é isso. Quanto ao livro, quando eu vi a primeira postagem a respeito, eu já conhecia a Gisele, mas eu não sabia que ela estava escrevendo o livro, né? E aí o tema me chamou muita atenção, eu já fui atrás, aí eu já chamei ela, falei, eu quero. Aí ela me mandou o link, comprei, li assim que chegou, fiquei encantada com o decorrer da história, com a conexão que ela faz com a realidade do que acontece para a manutenção do corpo humano. Ficou muito completo e, nossa, maravilhada. Estou maravilhada, é o que eu tenho para falar do livro. Que coisa boa. Muito obrigada. Amanda, você que é nutricionista, formada na área, trabalha com crianças, adolescentes, então, assim, o grande diferencial do livro da Gisela, que está chamando muita atenção, é justamente devido a essa parte nutricional, que está trabalhando, ensinando a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, até no meu caso,
uma pequena reeducação alimentar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que estamos hoje, né, atualmente. Você acha que as pessoas estão comendo melhor ou pior? E a relação dessa alimentação com essa obra? Ela realmente ela trabalha isso, ela ensina as crianças, os adolescentes a comerem melhor? Sim, até o adulto. Ela não ensina só as crianças, mas também o adulto. É o Ela vem com uma adulto. linguagem bem acessível para a criança, né? Bem lúdica. Ela faz a associação, muito, eu diria perfeito. Tem uma perfeição nessa associação do que acontece no corpo humano e da necessidade de ser daquele jeito, de ser saudável. Ela traz as questões ambientais também, né? Porque a alimentação não se trata só disso. Quando você vai falar de nutrição, você vem com a questão cultural, com a questão de meio ambiente. Então, tudo isso faz parte da alimentação, né? Quando a gente fala de alimentação e nutrição, a gente tem que reforçar esses aspectos que estão por fora do fisiológico, né? Que é só o fisiológico. E a Gisela contemplou isso de forma muito acessível. E tanto o adulto leigo fica fácil, e como a criança que entende, porque ela associa muito bem o que está sendo falado lá no livro com o que acontece com o corpo humano, com a gente no dia a dia. Associação do meio ambiente, da sustentabilidade, da questão cultural, de como eu comecei a comer aquilo, que foi até Ela vai à feira, ela começa o livro indo na feira, né? Sim. Hábito cultural, ela vai à feira, vai à missa, aquilo é um rito de domingo, de ir à feira, escolher o alimento e ter todo um processo. E os aspectos que tem atrás daquele alimento que chega até a feira. Então, é muito gostoso de ler. E de entender e de trazer para a nossa realidade. Eu respondi sua pergunta? Sim, respondeu. Gisela, eu queria saber de você, porque eu sei que você tem 2 filhas, se você se inspirou nessa história, assim, se inspirou nas suas filhas, nessa questão delas quererem comer melhor, delas entenderem como que funciona o corpo humano, a máquina humana, para escrever essa história. Na verdade, não. Na verdade, eu me lembrei de situações de quando eu era menina. A minha mãe era mineira. E, como uma boa mineira, a mesa é muito farta em termos de verduras, frutas, hortaliças. Na minha casa, por exemplo, no quintal, sempre teve horta. Era muito comum, por exemplo, num pedaço pequeno no quintal, a gente tinha mamão, nós tínhamos romã, limão, laranja, maracujá, chuchu. Então, minha mãe plantava de tudo nesse quintal. E, às vezes, ela ficava muito brava, porque o meu pai é italiano. Então, ela ficava muito brava porque a gente gostava de comer muita massa. E aí ela falava, não, tem que comer verdura, e brigava, e a gente tinha aquela briga, para que a gente tem que comer folha? Quem come folha é gafanhoto, ficava falando aquelas coisas, né? E minha mãe falava, olha, tem que comer porque é rica em vitamina. Só que na minha mente, como assim é rico em vitamina? Né? Essa vitamina faz o quê dentro do organismo? Então, quando eu tive a oportunidade de visitar uma boneca gigante, né, que é a inspiração para escrever esse livro, que eu entrei e que eu fui vendo todos os órgãos funcionando, sempre ficou aquela dúvida, ué, mas como é que esse alimento, né, vai, de alguma maneira, sustentar isso tudo? Né? Então, hoje eu falo para as minhas meninas, né, toda vez que eu falo, olha, a gente sempre tem uma brincadeira aqui em casa, na hora que elas estão comendo, eu falo, o que tem nesse prato? Aí elas vão falando, tem tomate, tem cenoura, tem isso, tem aquilo, e aí eu falo, olha, tem um ingrediente que vocês não falaram, aí geralmente é uma hortaliça, né? Aí elas, ai mãe, tem uma folha. Aí eu vou e falo, ó, essa folha é a tal, que é rica em tal situação, que fortalece de tal maneira, para que elas possam fazer a associação que eu não tive a oportunidade de fazer enquanto menina.
Como que você acha que esse livro pode ajudar os pais, os educadores, a trabalharem essa questão dos hábitos alimentares, como que funciona? Não é só, às vezes, muitas vezes, os pais imporem, você tem que comer verdura porque faz bem para a saúde, mas de que forma isso faz bem? Você acha que esse livro ele vai ajudar nesse sentido de trabalhar esses hábitos alimentares? Vai sim, porque é muito importante entender, eu faço isso porque é bom, mas é bom por quê? Né? É tanto da criança como do adulto, em qualquer processo, seja ele de trabalho, de comida. Eu estou fazendo, mas eu faço por quê? Até o paciente adulto, se ele não entendeu o porquê do que ele quer a mudança não acontece. E com a criança não é diferente. Ela tem que entender por que aquilo é bom. A Gisela estava falando de como ela fazia com as filhas, de como faz, né, até hoje com as filhas, sobre falar do que tem no prato, para que serve. E isso fixa na cabeça da criança. Ela está entendendo por que ela está comendo e por que é importante. Normalmente, a forma que eu uso de educação nutricional, muitas vezes, a mãe serve o filho, mas ela não explica por quê, e eu falo, explica por que é, para que serve, e pede para ele fazer seu prato. Se ele não gosta de comer, você vai explicar para que serve a cenoura, por que é importante comer alface, por que é importante comer arroz e feijão, e por que é importante comer carne. E que não pode ficar dodói. E você faz o prato dele e ele faz o seu prato. Eu tenho certeza que ele não vai querer que você fique dodói. Então, ele vai escolher os alimentos para que a mamãe dele fique forte. Normalmente dá muito certo. E a forma que a Gisela faz é tipo assim, ela foi treinada. Saiu naturalmente, mas... Eu acho que é inspiração divina, viu? Porque eu lembro de uma situação, Amanda e Larissa, que a minha filha era bebezinha, ela tinha menos de 1 ano, e eu tinha feito uma papinha para ela com beterraba. E aí ela deixou cair um pouquinho na mãozinha. E ela começou a olhar para aquilo e ela foi espalhando com a outra mãozinha, pegava o resto da papinha e espalhando. Ela ficou toda pintada com aquela, mas eu deixei, porque eu falei, bom, se ela ficou encantada com o alimento, né, as chances dela tentar comer outras vezes será maior. E a beterraba é muito importante, é muito rica, né, em ferro e tudo mais. E aí eu fiquei pensando assim, nunca falei, menina, para com isso. Não, eu deixei. E hoje, eu falo assim, olha, lembra que a beterraba deixa a bochechinha cor-de-rosa? Né, princesa tem a bochecha cor-de-rosa, eu brinco assim, né? E aí ela fala assim, é mesmo, né, mamãe? E ele manda ver, você entendeu? Assim é com a cenoura, que não... Eu entro naquele detalhe do coelho, ó, você não vê o coelhinho em desenho animado usando óculos. Por que será? Entendeu? Então, assim eu fui educando e venho educando as meninas até hoje, entendeu? Mas eu acho que é inspiração divina, viu, Amanda? Porque eu não tenho essa formação, não. É até gostoso de ler, de ver a associação feita de uma forma bem, que contempla bem o que é na realidade, né? Porque você sai da teoria e muitas vezes não consegue associar aquilo para colocar na prática, né, do dia a dia. E o seu livro faz isso muito bem. E é desse jeito também, quando a gente tem a educação alimentar e nutricional na criança, no lactente, depois começa a introdução alimentar, essa questão de pegar o alimento, de não ser acuado porque bagunçou, porque mexeu, porque ele quer pegar, né? Ele quer pegar, ele quer experimentar, ele quer fazer. A importância da comida não estar misturada, né? Para ele sentir o sabor e a textura de tudo. Então, e ele ir crescendo, depois de 2 anos, isso ser reforçado no diálogo dessa forma que você está falando. Que joia. Agora, tem um ponto que eu achei extremamente importante colocar no livro, porque foi de uma vivência. Há muitos anos atrás, eu era repórter, e numa matéria que eu precisei fazer numa comunidade ribeirinha, eu observei muitos hábitos de higiene. Eles não tinham, né, aquela coisa toda do preparo do alimento, não tinha muita preocupação com os hábitos de higiene. E, na ocasião,
estava até acontecendo um surto de cólera. Gente, eu estou falando de alguns anos atrás, né? E todas as crianças tinham problemas com vermes, uma série de coisas. E as pessoas que estavam ali, né, para fazer um acompanhamento nutricional, era justamente para explicar os hábitos de higiene na preparação do alimento. E eu lembrei de tudo isso quando eu fui escrever esse livro. Eu falei, olha, eu tenho que deixar bem claro que a cozinha tem que estar limpa, os utensílios têm que estar limpos, a pessoa que estiver fazendo aquele alimento tem que ter cuidado com as mãos, porque a boca, você coloca muita coisa ali dentro do seu organismo por meio da boca. Exatamente. E pode acontecer de uma contaminação, né? Que entra na questão de dar diarreia na criança, desidratar a criança, ter vários problemas por causa dessa microbiologia de alimentos, né? Que você também contempla no livro, com essa segurança nutricional, segurança sanitária, né? Do preparo. Outra coisa também que fica bem claro, nós comemos primeiro com os olhos, com cheiro. Sim. Então, você já estimula o cérebro a mandar os hormônios necessários pelo que você vê, né? Então, é o preparo da mesa. A mesa está, o alimento... Pode ser um arroz com ovo. É a forma que ele foi colocado no prato, é a forma que ele foi exposto. Então, isso chama a atenção da criança também, né? Da criança, até do adulto, nós somos assim, né? Muito individual. Então, é muito importante isso, a questão da higienização das mãos, da cozinheira ser uma pessoa afiada, né? De ter o zelo de fazer a higienização dos vegetais de forma correta. Nós temos os protocolos para higienização para ser feito em casa, que é fácil, só demanda tempo. E aí, até voltamos à pergunta, às perguntas iniciais da Larissa. Que a falta de tempo faz com que as pessoas optem por comidas prontas. E, na maioria das vezes, fast food, por comida mais com uma densidade calórica maior, não tem a disposição de esperar o filho fazer a bagunça com a comida dele. E toda essa falta de tempo vai transformando os hábitos alimentares, o que torna uma criança doente, um adulto doente. A qualidade de vida vai deixando a desejar por causa de uma organização de final de semana ou do dia da folga. Nem sempre tem-se folga no final de semana, né? Mas no dia da minha folga eu vou organizar a minha geladeira, eu vou deixar ela higienizada, eu vou deixar meus vegetais pré-prontos, e para que minha semana seja mais tranquila, para que meu filho coma melhor na escola. É essa atenção que a gente nota que está sendo mais difícil trabalhar com os pais para melhorar o consumo alimentar. Entendi. Só, pessoal, olha que beleza. Por isso que eu estou falando para vocês que esse livro aqui é um sucesso, porque ele aborda todas as áreas. Então, olha só, olha como esse livro foi bem ilustrado pela Marina da Mata. Então, pessoal, ele serve para todas as idades. Então, se você tem criança pequena, você pode ler com seu filho, com a sua filha. Agora, se ele já está aí a partir do 3º ano, não é mesmo, Gisela? Ele já consegue fazer essa leitura, ler um pouco, ler uma página, ler um capítulo por dia, porque o livro ele contempla várias ilustrações muito chamativas, mas o livro ele tem 100 páginas. Então, assim, ele é um livro que aborda toda a cadeia alimentar. Desde quando o alimento é servido ali, é comprado ali na feira, até toda a viagem pela máquina humana e a geração de novas famílias, do que esse alimento faz com o nosso corpo humano. Então, por isso, pessoal, que esse livro está sendo um sucesso. E ele está sendo vendido no site da Editora Alta Performance. Então, entra lá, é só achar a capa do livro, e ele está à venda para quem quiser adquirir. E eu queria, Gisela, que você falasse um pouquinho sobre
um pouco sobre essa questão da faixa etária, né, do que a criança vai aprender dentro desse livro aqui, mais um pouquinho, né? Porque nós já estamos falando de vários assuntos aqui, mas qual é a faixa etária para a leitura desse livro? Olha, eu observo assim, a minha caçula está com 8 anos, né? Ela não tem uma leitura, assim, tão solta. Ela precisa de um pouco mais de tempo. Mas o que eu acho interessante é que ela já consegue fazer as associações com as matérias que ela está tendo em sala de aula. Por exemplo, no ano passado, ela estudou um pouco sobre a questão da higienização dos alimentos. Então, ela já vê isso no livro. Então, ela fala, agora eu entendi porque que tem que ser, o alimento tem que ser limpinho, né? O que acontece se esses germes entrarem pela boca, o que pode causar na máquina humana. Então, ela já consegue fazer associação. A minha outra filha está com 9 anos. Ela já lê com toda tranquilidade, com mais velocidade. E ela associa não só a disciplina, né, as matérias ligadas às ciências, que é a questão do próprio organismo humano, mas no livro tem uma parte em que a máquina humana vai fazer um passeio. E no que ela faz um passeio, as pupilas começam a enxergar uma realidade social aquém, né, da máquina humana. Então, ela já consegue fazer essa crítica, né, de entender a importância de se preservar o meio ambiente, a importância de se ter políticas públicas para fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Então, eu acho que se num estágio mais avançado ali, 11, 12, 13 anos, o adolescente, nesse caso, ele já vai fazer outras conexões importantes, como, por exemplo, a questão da reprodução humana. Hoje, a gente fala muito sobre o aborto, né, por exemplo, mas não fala da questão de como que esse feto é formado, não fala sobre a ligação que ele tem com a máquina humana mãe. Então, eu acho que tem outro nível de questionamento, outro nível de crítica. Por isso que a gente fala, é um livro infantil, mas ele consegue, né, alcançar adultos de várias formas diferentes. Exatamente. Eu tive essa percepção ao ler o livro, muito bom. Eu queria, Amanda, que você falasse para nós, dentro da sua área, qual foi o capítulo que mais te chamou a atenção nesse livro? Eu acho que é o 2, o 2 e o 3, que ela fala do preparo e de como esse alimento chega lá, e aí ela conta a historinha do sistema digestório. É fantástico, assim, eu fiquei viajando. O tobogã, né? E assim, é muito gostoso de ler de novo. Eu vou falar de novo, porque eu fiquei apaixonada pelo livro. A importância da alimentação, do preparo dela, né? Eu achei isso muito importante, foi o que mais me chamou a atenção. E quando ela começa o processo da digestão, que ele começa na boca. E é algo que, assim, de 100% de pacientes atendidos, 85% não mastiga direito. Poxa. E o processo da digestão não começa só no visual, mas o processo mecânico da digestão começa na boca. E aí, depois a gente vai para o químico. Se eu não mando um alimento na consistência correta para o meu estômago começar a digestão química, eu tenho um tempo maior de digestão, um tempo maior de desconforto gástrico, eu tenho outros problemas, pode desenvolver refluxo, pode desenvolver não sei o quê. Tem tanto problema associado a uma mastigação mal feita, que ela detalha também isso de forma muito, muito eficaz. E aí eu gostei muito. Eu gostei muito do preparo e de como esse alimento chega.
Legal. Pessoal, eu tenho uma menina de 7 anos e um menino de 9. E a parte até agora que eles mais gostaram foi justamente da batalha ali Ah, do corpo humano É muito com boa as também. células ali, né, do vírus da gripe. Então, assim, eu vou até mostrar o desenho para vocês, Ele porque disputa é com o cérebro, né? Ele faz um joguinho com o cérebro lá para ganhar. Muito legal. as minhas meninas também gostam da batalha, porque fica assim, sim, senhor, capitão. Aí, de vez em quando, elas estão brincando em casa, aí eu escuto elas fazendo essa, sim, senhor, capitão, agora mesmo, positivo, aquela coisa toda. Então, olha só, pessoal, aqui, ó, mostra aqui, ó, o desenho ó, da vitamina C, com a febre, com banho, aqui, ó, deles se aprontando aqui para ir para a próxima batalha aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só como que esses soldados aqui, eles estão bem bravos para combater, para poder combater, que vocês estão vendo. Então, assim, é um livro que é super recomendado, está tendo, assim, nós que estamos lendo e os nossos filhos estão tendo umas experiências maravilhosas. Então, eu gostaria muito de agradecer você, Gisela, pela sua, né, pela sua brilhante história, aquilo que nós realmente precisamos. Nós precisamos de bons livros, precisamos né, de influenciar cada vez mais as nossas crianças, a leitura, a imaginação. Então, eu gostaria muito de agradecer você, agradecer também a Marina da Mata, que é ilustradora, que fez um trabalho fantástico, porque Verdade, não ficaria tão legal se não tivesse o outro. E verdade. agradecer você também, Amanda, por se disponibilizar de conversar aqui conosco, de tirar as dúvidas. E eu queria que vocês, né, deixassem um recado final, a Amanda pudesse deixar um recado final aí para o pessoal que já comprou o livro, que querem adquirir o livro, que querem, né, trabalhar toda essa questão da máquina humana, porque não é só olhar para fora, mas olhar para dentro, porque nós somos, né, o fruto daquilo que nós comemos. Então, eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem para o pessoal e a Gisela também pudesse deixar uma mensagem para o pessoal. Vai lá, Amanda, eu vou deixar você começar. Bom, eu já tinha conversado isso anteriormente com a Gisela. A alimentação, ela é um hábito, né? Faço todos os dias para obter algo. Eu faço todos os dias eu como todos os dias porque eu quero saúde. Eu como todos os dias, então assim, é uma sequência de hábitos que fazem com que eu tenha uma dieta, seja ela que promove ou não saúde. Então é muito importante ter a percepção do que eu como, quando eu como e por que eu como. Então isso é muito importante. E eu queria falar outra coisa. Não, é o recado final que você precisa dar. Eu acho que você introduziu para dar o seu recado final. Não, é isso. E o que eu tinha falado com a Gisela era o fato de que todos os grupos de alimentos são importantes para a manutenção do corpo humano. Os vegetais, né? As proteínas, os carboidratos, as gorduras, todos eles têm uma função específica no organismo. Então, é muito importante comê-los, entender por que eu como, e é isso. Legal. Agora você, Gisela, dê sua mensagem final para todos aqui. Olha, eu acredito na educação, né, como uma ferramenta importante para modificar tudo que precisa ser modificado para melhor. A educação, ela promove a melhoria dos seres humanos, da convivência entre eles. Então, quando a gente tem acesso a um bom livro, e esse bom livro nos ajuda a perceber, né, porque ninguém sabe de tudo, a gente pode trocar ideias, pode trocar figurinhas, né, porque as relações promovem isso. Então, se você se dá e se permite ler sobre tudo, né, a chance de você ampliar sua mente, de expandir seus horizontes, aumenta consideravelmente. Então, essa é a importância e a função de um livro.
Agora, a importância das histórias contidas nos livros é de fazer conexão com as pessoas, né? Ali, quando eu coloco, desde o primeiro capítulo, um passeio até a feira, quantos brasileiros não têm esse hábito de ir até a feira? Né? É uma situação, como a Amanda colocou, cultural. Então, as histórias promovem essa conexão. E hoje a gente fala que não tem tempo. A gente não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. A ideia é, se você tiver meia hora que seja com os seus filhos, com qualidade de tempo, fará uma grande diferença no futuro deles. Se você puder fazer essa meia hora lendo boas histórias, essas lembranças afetivas serão maiores, é o que os seus filhos carregarão ao longo da vida. Então, tente deixar o maior número dessas lembranças afetivas, né, promovendo a educação nas crianças de sua família, da sua comunidade, e promova sempre a leitura como o melhor veículo para expandir a mente. Eu tenho certeza que essa criança crescerá com muito mais condições de lidar com os problemas da vida, com muito mais condições de se realizar e de fazer conexões positivas com as pessoas. Gente, muito obrigada. O papo aqui está ótimo, mas infelizmente nós temos que encerrar. Então, quem tiver interesse, aqui, ó, A Fantástica Viagem de Tio Tício e Fígaro pela Máquina Humana. Então, adquira já no site da Editora Alta Performance. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. E eu espero que esse vídeo, que essa entrevista, que ela possa alcançar muitos adultos, muitas crianças e a gente realmente possa fazer um mundo melhor, um mundo mais humano, com a alimentação melhor, porque hoje realmente educar os filhos, até nos reeducar, é uma arte. Então, é exatamente isso. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Amanda. Obrigada, Gisela. Obrigada a todos. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. gente. Muito obrigada. Amanda, obrigada pelo seu carinho. Larissa, obrigada por tudo. Né? E vamos em frente. Até a próxima. Até. Até.